Começamos uma série 2 semanas atrás chamada Preparado. E essa ideia de preparado tem muito a ver, talvez, conosco no nosso contexto hoje em dia. Porque nós precisamos estar preparados para muitas situações da nossa vida. E eu gosto desse canivete aqui, que eu tinha quando era criança. Além de ser não ser um canivete normal, de uma lâmina só, é um canivete que você está preparado para qualquer coisa que vier para você. Se você precisa abrir uma tampa, pode abrir. Se você precisa cortar alguma coisa, pode cortar. Medir, tem uma régua aqui. Tem um lupa aqui, se você precisa olhar alguma coisa. Então, o cara que tem esse canivete está preparado para qualquer coisa. E nós, como cristãos, precisamos estar preparados para muito do que nós encontramos lá fora no mundo. Não é fácil ser cristão hoje em dia. E o que eu quero ver com essa semana que vem é como nós podemos estar preparados para nossa fé sem perder a nossa cabeça, sem perder a mente em relação a isso. A gente vai olhar isso porque eu tenho certeza que você já foi bombardeado por pessoas, talvez falando alguma coisa mal da igreja, falando alguma coisa sobre a Bíblia, falando alguma coisa sobre evangélicos, que a gente viu na semana passada. E muitas vezes a gente não sabe o que responder para essas pessoas. Não sabemos o que falar em situações assim. Às vezes são frases, são coisinhas que eles jogam porque eles sabem que vai irritar a gente e querem ver se realmente nós somos seguidores de Jesus ou não. E jogam essas coisas para a gente para ver a nossa resposta. Mas o problema é que muitas vezes a gente não tem resposta nenhuma. A gente fica calado. A gente não dá nenhuma resposta para ele. Ou o contrário, a gente fala e daí a gente acaba com o nosso testemunho como o seguidor de Jesus. Então quero que todos nós sejamos equipados, preparados para poder responder comentários que a gente encontra. Sei que vocês sabem disso, vocês sabem o que vocês acreditam, mas muitas vezes não sabemos como comunicar isso de uma forma simples, de uma forma que não agride as outras pessoas também. Como podemos levar o assunto para um lugar onde a conversa é rápida e direta? Não vamos responder perguntas complexas, profundas. Não é esse o meu objetivo com vocês hoje. Eu quero preparar vocês para coisinhas pequenas que a gente encontra no dia a dia das nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele escreveu em 1 Pedro 3,15, uma carta que ele enviou para os cristãos. E lá ele dá o motivo dele e o motivo dessa série. Ele fala: estejam sempre preparados para responder. Isso quer dizer uma defesa a qualquer pessoa que lhes pedir a razão, a explicação da esperança que há em vocês. Eu gosto desse versículo porque Pedro não está falando esteja preparado, esteja pronto para explicar a sua cosmovisão cristã. Ele não está falando que você tem que explicar tudo o que refere à sua vida cristã. Ele também não está falando esteja pronto para explicar qualquer versículo que as pessoas levantarem com você. Ele não está falando isso. Ele também não fala esteja pronto para explicar a sua igreja. Isso hoje em dia é mais complicado do que qualquer outra coisa. Mais complicado muitas vezes do que, como é que fala, estudo de neurônios, de átomos, de coisas pequenas. É mais difícil explicar muitas vezes a igreja. E também ele não está falando esteja pronto para explicar porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ele está falando simplesmente para nós que você tem que responder uma única pergunta. Qual é essa pergunta? Por que você decidiu seguir Jesus? Simples. Por que você está seguindo Jesus?
palavras, esteja preparado para defender sua decisão de seguir Jesus. Esteja preparado para defender sua esperança ou confiança em Jesus. Mas como é que Pedro respondeu essa pergunta? Se você perguntasse, Pedro, como você defende sua esperança e confiança em Cristo, ele teria respondido com uma palavra. Sabe qual é? A ressurreição. Pedro diria, para mim é bem fácil. Eu vi Jesus morrer. Eu vi ele sepultado. E 3 dias mais tarde eu estava tomando café com ele na praia. Eu vi um homem que se falou que ia morrer e que ia ressuscitar. E ele fez exatamente o que ele fez. Fez exatamente o que ele disse. E eu coloco toda a minha esperança, toda a minha confiança em um homem que se diz de Deus e que fez o que fez. No primeiro século, todos baseavam sua esperança não a uma experiência pessoal, não a oração do pecador, como que fazemos para convidar Jesus a entrar no nosso coração. Eu sou o produto disso. Eu fazia isso com pessoas. Vamos fazer a oração do pecador para você ter Jesus na sua vida. No primeiro século não existia essa prática. Sabe o que existia? Pessoas que sabiam o que aconteceu com Jesus. Pessoas que viram ele morrer, viram ele sepultado e viram ele ressuscitado. Isso era a base da fé dos cristãos no primeiro, certo? Então, da primeira pregação, eu pedi para vocês pensar um pouco mais sobre por que você segue Jesus. Qual que seria a sua resposta a essa pergunta? Espero que hoje vocês talvez entendam um pouco mais por que isso é importante. Eu deixei uma frase para vocês que resume um pouco do que a gente poderia responder. Eu acredito que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou dos mortos. É por isso que eu sigo Jesus. E também adicionamos uma segunda parte dessa frase. O que pode ser, que completa isso? Eu acredito que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou dos mortos, mas não acredito nisso porque a Bíblia diz que foi assim. É melhor do que isso. É muito melhor do que só a Bíblia fala que foi assim. E talvez hoje você entenda um pouco mais do que pode ser melhor do que a Bíblia. Vocês estão começando a coçar a cabeça. O Jeremy andou bebendo alguma coisa essa semana para falar uma coisa dessa. Como você explicaria por que você segue Jesus se você não tem a Bíblia? Como você explicaria para alguém a razão da sua esperança se você não tem isso nas suas mãos? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar, sem isso, como é que nós defendemos, como é que nós explicamos a razão de seguir Jesus? Não sei se vocês sabem, mas o crescimento de igrejas na China está crescendo mais do que qualquer outro país no mundo. Sabe o que é proibido ter na China? A Bíblia. Então, como é que é a igreja que mais cresce no mundo fica na China? Porque eles sabiam que é muito mais do que só a Bíblia. Quero aprofundar. Espero que vocês não... Eu sei que o calor suga da gente nossa energia, mas espero que vocês estão prontos para pensar um pouco hoje. José está pronto? Tá bom? Glória? Amém. Nenhuma glória ainda? Não? Ainda tá bom, tá bom. Mas a gente vai aprofundar um pouco nisso. E eu sei que talvez eu vou mexer em algumas coisas que eu guardava como uma verdade que não largava a mão. Mas eu quero que a gente entenda um pouco mais o que é ser um seguidor de Jesus. E quero realmente explicar de uma forma
bem simples. Aqui está o problema. Muitos de nós crescemos em igrejas que levaram a Bíblia a sério. Mas o problema foi que a Bíblia é a base infalível da nossa fé, mas aparentemente é indefensável. Ninguém falava isso, mas a Bíblia era apresentada como a nossa base da fé. Ela é apresentada como infalível, eu acredito nisso. Tudo verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, a maioria de nós não sabíamos como defender esse livro. A gente não sabe como responder as dúvidas, as perguntas que são levantadas. No momento que as pessoas levantam questões ou perguntas sobre partes da Bíblia, não sabemos como responder. E muitas vezes nem respondemos. Eu acredito, mas eu não sei explicar isso para você. Eu acredito, mas eu não tenho uma resposta para isso. Gente, a notícia boa para nós, os seguidores de Jesus Cristo, você não tem que defender esse livro. Você não tem que defender ela. Tem um blog de uma menina americana, universitária, chamada Jessica Meisner, acho que é isso assim. Até o americano tem dificuldade em pronunciar alguns nomes, tá? Jessica Meisner. E o blog dela é Por que tenho saudades de ser um crente? Ela era uma menina que cresceu numa igreja tradicional nos Estados Unidos, escola dominical, retiros, missões de curto prazo, participava do louvor, evangelismo, participava de tudo na igreja. Acreditou na Bíblia de capa, como muitos crentes falam, até as mapas atrás, né? Acreditava em tudo. Muito esperta. Mas ela foi numa universidade bem conhecida nos Estados Unidos, e enquanto estava na universidade, as pessoas começaram a despedaçar a Bíblia. Começaram a jogar dúvidas na mente dela. Começaram a jogar pedras contra a Bíblia. Coisas que ela sempre acreditou. E por causa disso, as dúvidas que foram jogadas, ela não quis mais saber da fé, porque derrubou tudo que ela acreditava. O blog é muito interessante, porque ela fala, mesmo que sendo cristã, agora, não sendo cristã agora, ela sente saudade de algumas coisas de ser crente, de ser cristã. E uma das frases que ela aponta, fala assim: nós evangélicos, com nossa visão infalível das Escrituras, sendo arrancada das nossas mãos, ficamos ofegando por ar. Se você amassar e jogar fora uma leitura literal da Bíblia, como você consegue falar sobre Jesus literalmente morrendo por seus pecados? Deixa eu tentar explicar isso. Eu tentei fazer isso de manhã, mas não deu certo. Então, só vou mostrar para vocês o que eu estou pensando. Baralho, tá? Não é cigarro, não tem problema nenhum. Eu sei que baralho também não é muito bom para pastor ter na mão também, né? Baralho. Quantos de vocês já fizeram uma casa de cartas? Alguém aqui já fez? Rafa? Ninguém? Tá. Pode levantar. Eu tentei fazer uma casa de baralho aqui, mas não dá certo não, tá? Mas imagine que eu estou fazendo essa casa de baralho. Casa de baralho, o que você tem que fazer? Fazer a base, bem feitinho, daí começar a construir em cima, certo? E é uma coisa sensível? Sim, muito sensível. É uma coisa que pode cair a qualquer instante? Sim. E muitas vezes a nossa crença na palavra de Deus é como uma casa de cartas de baralho. E o que aconteceu com a Jéssica? Pessoas começaram a puxar uma carta dessa casa de baralho. E essa parte fez cair um monte de outras cartas. Alguém puxou Gênesis e João caiu junto com ela. Alguém puxou uma coisa do Novo Testamento e outra parte do
Velho Testamento também caiu. E muitas vezes a nossa ideia da palavra de Deus é que quando alguém começa a levantar algumas dúvidas em nossa mente, começa a cair outras coisas na nossa vida em relação à palavra de Deus. O que acontece com muitos, como aconteceu com Jéssica, ela deixou sua fé porque alguém disse algo contra a Bíblia. A gente escuta essa notícia maravilhosa. A base da nossa fé não é a Bíblia. Eu sei que isso está difícil da gente compreender, mas a base da nossa fé não é esse livro aqui. A base da nossa fé como cristãos não pode ser um livro. A razão que acreditamos o que acreditamos não é pelo fato que ele está entre essas páginas do Antigo e Novo Testamento. As pessoas podem tentar furar a infalibilidade da Bíblia o quanto quiserem, porque não diminui a significância ou a verdade que nós acreditamos como cristãos. Talvez você está perguntando, mas como é que isso é possível, Gê? Espera aí, a gente vai com calma com isso, tá? Primeiro, quero conversar sobre o Antigo Testamento e depois sobre o Novo Testamento. Uma coisa muito interessante: cristãos levam o Antigo Testamento a sério porque Jesus levou a sério. É por isso que nós levamos a sério o Antigo Testamento. A razão que levamos a sério o Antigo Testamento não é pelo fato dele estar na Bíblia. O fato que eu levo a sério o Antigo Testamento é porque Jesus levava a sério. Em outras palavras, você não recebeu Gênesis. Eu não entreguei Gênesis para a Gabriela e falei, lê Gênesis. E ela pega Gênesis e começa a ler. E chega no final de Gênesis e fala, nossa, que coisa legal. Daí eu dou Êxodo para ela. E ela começa a ler Êxodo. Uau, que coisa. Daí a gente pula Números, Levítico, Deuteronômio, meio chato esses. Vamos para Josué, ela lê Josué. Daí ela chega no final do Antigo Testamento, tem mais? Tem. Eu entrego Mateus para ela. Não é assim que nós chegamos a ser cristãos. O que acontece foi que alguém apresentou para Gabriela Jesus. Falou de Jesus para Gabriela. E o que aconteceu? Ela queria saber mais sobre Jesus. Você colocou sua fé em Jesus. Você não colocou sua fé na Bíblia. Você colocou sua fé em uma pessoa. E isso, gente, é muito, muito diferente. O fato é esse: a razão por que levamos a sério o Antigo Testamento é porque Jesus levou a sério. Quando Jesus estava na terra, ele comentou bastante sobre pessoas, personagens do Antigo Testamento. Ele falava sobre versículos, ele cumpria profecias do Antigo Testamento. Ele o viu como verdadeiro com os personagens históricos. Olha a frase que Jesus falou em Mateus 5:17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Se você acha que eu vim abolir o que estava escrito no Antigo Testamento, eu não vim fazer isso. Eu vim cumprir as palavras do Antigo Testamento. E se alguém tentar mexer até com o Antigo Testamento, tenha cuidado disso. Ele falava. Como cristão hoje, a razão pelo qual eu acredito no Antigo Testamento, eu levo a sério, é porque Jesus levou a sério. O fato que Jesus mencionava muitos dos fatos narrativos do Antigo Testamento, como Adão e Eva, é muito importante. O que é mais convincente para vocês? Eu acredito na história de Adão e Eva porque está na Bíblia, ou
Eu acredito na história de Adão e Eva porque Jesus acreditava. Não é pelo fato da história estar na Bíblia, mas é o fato que Jesus acreditou na história de Adão e Eva. Em Mateus 19, ele menciona Adão e Eva, ele fala sobre eles. A razão pela qual eu acredito na criação, eu sei que é loucura, 2 pessoas correndo nus pelo jardim, eu sei que é loucura, 6 dias de criação, tudo isso. Mas eu levo essa história a sério porque Jesus levou a sério. Se você quer estar preparado para conversar com pessoas, nossa meta, o alvo, é levar as pessoas a Jesus. A gente tem que levar as pessoas a Jesus o mais rápido possível. O mais rápido que a gente consegue mostrar quem é Jesus para eles. Porque o que Pedro fala? Estejamos preparados para explicar a esperança que nós temos. A minha esperança não está num livro. A minha esperança está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Agora, talvez a parte mais complicada. Talvez é nesse ponto que alguns de vocês estão falando. Evangelho, sendo que a Bíblia é a fonte do que Jesus disse, por que estamos usando a Bíblia para provar a Bíblia? Você está usando raciocínio circular. Você está dizendo que a Bíblia que contém o Antigo Testamento é verdadeira pelo que Jesus disse, que está aonde? Na Bíblia. Como é que você pode fazer isso? Como é que isso não é difícil fazer? E muitas vezes nós, como cristãos hoje em dia, a gente usa isso. A gente fala para as pessoas, mas a Bíblia diz que devemos fazer isso. A Bíblia diz que tem que ser assim. A Bíblia diz que isso é pecado. Mas como nós podemos usar isso sem as pessoas acreditar o que é a Bíblia? Não quero que vocês entendam que eu estou descartando a Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito que ela é a fonte das nossas vidas de verdade. Mas eu quero que nós entendamos que não precisamos colocar a nossa esperança no livro. Não precisamos defender a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, que vem do latim, para livros. Como já dissemos várias vezes, vem aqui que a Bíblia é uma coleção de manuscritos. Olhem todos esses livros aqui, todos esses manuscritos, todas da Bíblia. Agora eu vou ver quem são os crentes aqui, quem que estudou. Mas gente, todos esses manuscritos eram manuscritos separados antes de estar na Bíblia, que nós temos hoje em nossas mãos. Todos eles eram considerados livros antes de estar nesse livro que nós temos hoje. Todos existiam antes que nós tivéssemos a Bíblia. Antes de ter a Bíblia, essa Bíblia teve a Bíblia hebraica, continha o Antigo Testamento. Daí, com Jesus vindo e conversando e ensinando, pessoas começaram a escrever sobre Jesus, e nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles em si também eram separados, mas também eram passados como livro, coleção dos Evangelhos. Depois que Jesus subiu para o céu, nós temos as cartas escritas às igrejas e às pessoas. Todos esses individualmente eram cartas e livros. Esses são os documentos do Novo Testamento. Mas, gente, é importantíssimo você saber que todos esses livros, esses documentos, existiam antes que nós temos a Bíblia hoje.
Agora, há uma grande e importante distinção também nisso. Cristãos não acreditam que os evangelhos são confiáveis porque estão na Bíblia. Cristãos acreditam que os evangelhos são incluídos na Bíblia porque são considerados confiáveis. Sei que isso é uma trocadilho de palavras, mas é uma trocadilho muito importante. A gente não considera os evangelhos importantes porque eles estão nesse livro. Eles eram importantes antes de estar nesse livro. Nós levamos a sério Mateus, Marcos, Lucas e João porque eram testemunhos do que aconteceu com Jesus. Tão confiáveis esses testemunhos que eram incluídos nesse livro que chamamos a Bíblia. Ilustrar isso. Eu tenho aqui um livro. É um autor que eu gosto muito e tem muitas das frases dele, coleção das frases desse homem aqui nesse livro. Famosos. O fato que eles são famosos não é porque eles estão nesse livro de coleção de frases. Eles eram famosos antes de estar nesse livro. Faz sentido? Muito profundo? Dá para entender? Mesma coisa quando vocês estavam na escola. Vocês liam coleções de poesias, coleções de histórias curtas. O fato deles serem famosos era porque eles estavam nessa coleção de poesias, ou o fato deles serem famosos era porque eles eram famosos antes. Eram famosos antes, daí foram colecionados. É a mesma coisa com a Bíblia. Todos os livros, cartas, documentos eram famosos antes de estar na palavra de Deus. Que bom para nós que esses 4 evangelhos foram colocados nessa coleção. Na verdade, os 4 evangelhos faziam parte de uma coleção que era passada de igreja em igreja, antes de estar nesse livro aqui. Os evangelhos existiam, e isso é um fato muito importante. Existiam antes de estar na Bíblia. E por isso, os evangelhos são considerados confiáveis, por causa de quem os escreveu e quando eles foram escritos. Uma data que eu quero que vocês guardem. Você pode esquecer tudo hoje à noite, mas eu quero que vocês guardem uma data que muitas vezes nós não prestamos muita atenção. A data é 70 anos depois de Cristo. O que aconteceu 70 anos depois de Cristo? Alguém sabe? Historiador aqui? Destruição do templo em Jerusalém. Nós vamos assistir o vídeo e você vai estar pensando, mas o que o Jeremy está mostrando para mim? Não dormem, fiquem atentos e a gente vai conversar um pouco sobre esse vídeo. Every ancient ruin has a story to tell. Now, most guidebooks give this structure behind me a couple of sentences, something like Arch of Titus, completed in 81 AD by Emperor Domitian. Not much reason to stick around and look at it for more than 20 seconds or so, then it's on to the Colosseum. But the Arch of Titus has a tremendous story to tell, the consequences of which are felt deeply even today. The arch is named after Roman Emperor Titus, who ruled from 79 to 81 AD. But the fact is, Titus never actually saw it completed in all its glory. It was finished after his death in order to appease the Roman citizens who pretty much hated his successor, Domitian. Now, Domitian not only completed and dedicated the arch, but he was also Titus's brother. Titus was the son of Roman Emperor Vespasian, a power-hungry but savvy political military leader and politician who stepped into the power void after Roman Emperor Nero committed suicide in 68 AD. Now, Vespasian's original military assignment was to put down a Jewish rebellion in the Roman province of Judea. Vespasian's Middle East peace plan basically consisted of crushing the Jewish rebellion under the iron fist of the Roman military. In fact, Vespasian was so successful at this assignment that they named him emperor at the end of 69 AD, before the job was even completed in Judea. When Vespasian departed for Rome,
he appointed his favorite military general to finish the job, his son Titus. And finish the job is exactly what he did, in an unusually brutal and bloody way. Titus systematically conquered all the remaining Jewish cities in Judea, slaughtering and enslaving hundreds of thousands of Jews. He then turned his attention to the crown jewel of the Jewish nation, the city of Jerusalem. Jerusalem had swelled far beyond its normal population. In addition to refugees looking for safety behind the city walls, large numbers of pilgrims had arrived to celebrate the Jewish Passover. Titus set the city of Jerusalem under total siege, preventing any food from going in and any Jews from coming out. And when starvation had done its work against the defenders of the city, Titus set 4 legions of hardened Roman soldiers against the city. Anyone caught trying to escape would be crucified in full view of the city, often hundreds at a time. The Jews were completely surrounded, trapped in their own city, and forced to prepare for a battle they couldn't possibly win, with soldiers debilitated with hunger. The starvation was so severe that a Jewish historian named Josephus, who was on hand during the siege, wrote that some Jews even resorted to cannibalism just to stay alive. The destruction of Jerusalem by Roman General Titus was one of history's most intense and merciless attacks. His legions began by catapulting huge boulders into the city, providing cover for the Roman soldiers to begin bashing the northern wall with huge battering rams. Meanwhile, the Romans had built siege towers that enabled legionaries to attack the defenders from a higher position. After 2 weeks of fighting, the outer wall collapsed, but the Jewish forces were able to retreat to a second wall. But this time it only took the battering rams 5 days to breach it. Then the Romans reached the final pocket of Jewish resistance, the Jewish temple. The Jewish temple was the holiest site in Israel. This was where the Jews worshipped and offered sacrifices to God. According to both Jewish and Christian traditions, the old Jewish temple, built by King Solomon, was the very dwelling place of God in the Ark of the Covenant. Centuries after that temple was destroyed, a new one was built, and it was here that Jesus worshipped and taught and cast out the money changers. By destroying this temple, Titus would make himself infamous. Titus continued his systematic invasion by ordering the Roman fortress next to the temple torn down in order to make room for a broad ramp into the temple complex. Then, with one final violent push, the Romans stormed the temple and butchered every Jewish defender they found. Then they looted the temple and burned it to the ground. They even pried apart the huge stones of the temple in order to get the gold that had melted and flowed into the cracks. And as you might expect in the fog of war, there are multiple accounts of how the temple was destroyed. Josephus records that in a desire to keep the temple as a Roman trophy, Titus attempted to spare it. It was his soldiers that took the initiative by thrusting fire through a window. But another Roman historian writes that Titus himself ordered the temple's destruction. Whatever really happened, the sacred house was completely decimated. And as the massive flames reached into the skies, so too did the terrible wailing of the remaining Jews who knew their lives and religion would never be the same. The body count during Titus's relentless attack on Jerusalem was staggering. The surrounding valleys were soon filled with corpses that one defector estimated at over 115,000. In all, Josephus records that a mind-blowing 1.3 million Jews were slaughtered during the 6-month siege in Judea. The destruction of Jerusalem and the dispersion and enslavement of the Jews brought Titus incredible fame and popularity back in Rome, especially when he returned home parading the amazing temple treasures, which included a huge solid gold menorah or lampstand. It also launched a persecution of Jews throughout the Roman world that would last for the next 1,800 plus years. Alguém já foi para a Itália? Alguém aqui? Alguém? Já? Arco de Tito, se você olhar embaixo, tem realmente essa vitória que eles tiveram sobre o povo judeu, mostrando eles levando a menora tudo de volta para Roma. Uma batalha sangrenta, uma batalha
que marcou a história do povo de Israel. Por que eu estou falando, mostrei esse vídeo para vocês? Por que isso é importante para nós hoje? Um evento tão grande como esse, você não acha que estaria contada aqui na Bíblia? Uma história do templo de Jerusalém, o templo onde eles adoravam Deus, onde Deus habitava para os judeus, que foi destruído e milhões foram massacrados. Isso não seria alguma coisa que os autores da Bíblia colocariam na palavra de Deus? O que acontece é que não encontramos essa história em nenhum momento na Bíblia. Não encontramos massacre de judeus contidos aqui nessas páginas. E a única razão que nós temos de por que isso não existe menção da guerra contra os judeus ou destruição do templo judaico no Novo Testamento. Por que não há menção deles no Novo Testamento? Não tinha acontecido ainda. Não tinha acontecido ainda para os escritores colocar. Eles já tinham escrito tudo que eles tinham escrito antes disso acontecer. Já escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tinha como colocar isso depois que tinha acontecido. E, gente, isso é importantíssimo para nós hoje. Porque muitas pessoas falam e descartam a Bíblia, sabe por quê? Eles falam que foi durante centenas de anos inventado essa história de Jesus. Por centenas de anos eles foram levantando essas ideias sobre Jesus. Foi um mito que Jesus viveu. Foi um mito que ele morreu e ressuscitou. Mas vamos olhar os fatos. Jesus foi crucificado no ano 32 e 33 DC. O templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. Isso, matemática, vocês espertos, quantos anos de diferença? 37 anos de diferença. O que isso significa para nós? Isso significa que os 4 evangelhos que nós temos nas nossas mãos foram escritos em 37 anos depois que Jesus morreu. Isso significa que Mateus, Marcos, Lucas e João pegaram tudo que eles viram e em 37 anos eles colocaram em papel o que eles viram. Antes da destruição do templo. Quando pessoas falam que com o decorrer do tempo, além de Jesus foi crescendo e continuava a crescer fatos da vida dele, isso não aconteceu. Tudo que foi escrito antes dessa data. Outro fato que prova isso, se eu quero provar para as pessoas uma coisa interessante, eu não teria incluído essa história na Bíblia se fosse inventado isso. Eu não incluiria a destruição do templo para mostrar, você está vendo? Jesus falou que ia ser destruído, mas não foi incluído porque não aconteceu ainda. Isso significa que quem escreveu e quando foi escrito nos dá autenticidade e credibilidade. Quanto tempo demora para um mito aparecer? Vocês sabem quanto tempo? 3 gerações, 80, 90 anos, normalmente eles falam que demora para aparecer um mito. Mitos não podem aparecer até que todos o quê? Os testemunhos morreram. Mitos, sabe, estão surgindo hoje em dia, sabe sobre o quê? O Holocausto dos judeus. Tem pessoas que estão falando que o Holocausto nunca aconteceu com os judeus.
Sabe por que isso está surgindo? Porque os últimos testemunhos do Holocausto estão morrendo. E as pessoas estão tentando gerar essa ideia de que foi tudo um mito. Histórias sobre homens na Lua. Está começando a surgir mitos de que isso não aconteceu. Sabe por quê? Testemunhos estão morrendo sobre isso. Então, nós temos nas cartas de Mateus, Marcos, Lucas e João testemunhos que escreveram exatamente o que aconteceu. E as pessoas não desprovaram, sabe por quê? Porque era verdade. Não era mito porque as pessoas não conseguiram desprovar. Se você era um seguidor de Jesus naquela época, você não estava confuso sobre os fatos de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Isso para os cristãos naquela época era óbvio, era fato. É claro que eles lembravam disso. É por isso que nós levamos tão sério esses livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Levamos a sério por causa de quem escreveu e quando eles foram escritos. E por esse fato eles foram inclusos na Bíblia. Deixar bem claro para vocês como nós podemos defender. Não defender, mas explicar o que nós acreditamos. Como está preparado. O Antigo Testamento, eu creio no Antigo Testamento e levo a sério, não porque está na Bíblia. Eu levo a sério porque Jesus levou a sério. E eu levo Jesus Cristo a sério, não porque está na Bíblia Jesus Cristo. Não é tão simples assim. Eu levo a sério porque Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Paulo, todos viram com seus olhos Jesus ressurreto. Todos viram o que aconteceu com Jesus. E eles escreveram exatamente o que eles viram. E que bom para nós que nós temos hoje sim a Bíblia, que tem todos esses livros que falam sobre o que eles viram. Você não descarta a ressurreição e a vida de Jesus porque você consegue provar que não foram 6 dias literais de criação, ou que existem algumas falhas na tradução das palavras, ou que tem passagens que parecem que contradizem um ao outro. Não, eu levo a sério Jesus a sério pelo fato de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago e Paulo ter vivido junto com ele e visto tudo que ele fez. Presenciaram a ressurreição. Eu acredito que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou dos mortos. Mas eu não acredito nisso porque a Bíblia diz que foi assim. Eu acredito porque Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago e Paulo viram com seus olhos, escreveram o que eles viram. É por isso que eu coloco a minha esperança em Jesus. É por isso que eu sigo Jesus. Gente, eu amo a Bíblia. Eu amo ela. Mas isso não é a base da minha fé. A base da minha fé é a ressurreição na pessoa de Jesus Cristo. Quero que vocês entendam isso. Que vocês consigam comunicar isso. Porque na nossa cultura hoje você vai ser bombardeado com pessoas tentando desprovar alguma coisa. Mais e mais gente vão deixar o cristianismo e de acreditar na Bíblia, e talvez tenha alguém que passou por isso aqui, mas não precisamos passar por isso por causa de alguém falando mal sobre a Bíblia. Talvez alguns de vocês estão orando a Deus e não estão recebendo uma resposta. A vida nos faz duvidar muitas vezes das coisas que estão acontecendo, as coisas que nós entendemos sobre Deus e Jesus Cristo. E você está duvidando da sua experiência espiritual.
com Deus. E, gente, experiência espiritual é uma coisa ótima, mas não é a base da nossa fé. Nesses momentos difíceis e escuros, quando Deus parece que está ignorando você ou dizendo não para você, quero te dar boas notícias. Jesus Cristo veio para esse mundo. Deus em carne e osso. E Ele morreu por seus pecados, porque te ama tanto assim. E Ele ressuscitou dos mortos, não escondido que onde ninguém ia ver Ele ressuscitar, mas Ele ressuscitou com muitos vendo que Ele ressuscitou. Homens e mulheres entregaram sua vida não pelo que eles acreditavam, mas pelo que eles viram com seus olhos. E esses são os testemunhos confiáveis que nós temos hoje. É por isso que nós acreditamos. É por isso que nós temos esperança e confiança. Você não precisa colocar toda a sua defesa sobre o livro. O livro se defende sozinho. O que nós precisamos defender e explicar é por que nós seguimos Jesus. Qual é a esperança que você tem? Qual é a confiança que você tem como seguidor de Jesus? Que essa semana nós conseguimos talvez colocar os nossos pés firmes sobre o fato que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos. Não sobre um livro basear a nossa fé, mas basear a nossa fé sobre um evento da ressurreição de Jesus Cristo. Semana que vem nós vamos terminar isso, de preparar vocês, porque eu acho que todos nós já ouvimos talvez uma pergunta que muitas vezes a gente acha que não tem resposta. A pergunta: por que coisas boas ou ruins acontecem se tem um Deus bondoso, maravilhoso? Por que coisas más acontecem nesse mundo se Deus é tão bom? E nós vamos responder essa pergunta junto na semana que vem, porque nós precisamos estar preparados para mostrar a esperança que nós temos em Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado por 2000 anos atrás o Senhor ter vindo nesse mundo. Não é um mito, não é uma história criada, inventada, mas sabemos, confiamos que o Senhor veio nesse mundo para nos salvar dos nossos pecados, de nós mesmos. E o Senhor não somente morreu por nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos, como o Senhor disse que ia fazer. E essa é a nossa esperança que nós temos de um Deus que vivo está hoje, que não está sepultado, mas que está presente em cada uma das nossas vidas. Obrigado por sua palavra, Pai. Não quero que as pessoas entendam hoje que eu não amo a sua palavra, porque amo. Mas temos que entender que a nossa fé não é baseada sobre um livro, mas baseada sobre uma pessoa chamada Jesus Cristo. Que conseguimos expressar isso da melhor forma, de responder a pergunta que as pessoas fazem de nós: por que você segue Jesus? Que isso seja uma coisa fácil de explicar. Obrigado por todos que estão aqui hoje, Pai, que nós podemos continuar caminhando juntos, porque
caminhar junto é muito mais gostoso. Poder encorajar o outro, poder levantar o outro, rir junto, chorar junto. Que o Senhor continue trazendo pessoas junto conosco, para que podemos compartilhar essa vida de um seguidor de Jesus juntos.